Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 1º de abril, são 19 horas e 32 minutos. O Ibovespa fechou hoje em alta, 1,01%. Fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, não é para assustar não, mas olha aqui. Pouco mais de 790 milhões de reais em vendas. Esse volume, ele se deu no leilão de fechamento do pregão de hoje. Eles estavam oscilando aí entre 95 e 100 milhões de reais vendedor. Inclusive, bem próximo da parcial que a gente já tinha soltado no nosso boletim mais cedo, às 14 horas e 45 minutos. Então, eles ficaram mantendo esse volume de vendas entre 90 e 100 milhões de reais, certo? No leilão de fechamento, eles venderam aqui praticamente 700 milhões de reais no mercado à vista. Para nos tranquilizar, a gente percebe que o fluxo estrangeiro no mês de março está muito comprador no segmento Bovespa. Inclusive a gente já fez um vídeo, tá no nosso canal, vocês podem procurar aí. A gente vai deixar o link aqui em cima para vocês pesquisarem de como que vocês olham o fluxo estrangeiro na nossa bolsa através do próprio site da BMF. O fluxo oficial, a gente olha lá no site da BMF e mantém o blog sempre atualizado nas colunas à esquerda, que vocês vão ver lá o fluxo atualizado. Bom, o que se atribui a isso? A gente encerrou a semana hoje e a gente na verdade também tinha encerrado o mês de março nessa semana, ou seja, ontem. Ontem a gente encerrou o mês de março e hoje a gente encerrou a semana. Então, no leilão de fechamento hoje, eles tiveram aí um ímpeto vendedor bem vigoroso na nossa bolsa e eles terminaram aí com quase 800 milhões de reais em vendas. Vamos observar como que vai ser esse comportamento em relação à divulgação da BMF Bovespa. Como eles divulgam com 2 dias de atraso, né, em relação ao fluxo estrangeiro. Então esse pregão de hoje a gente só vai ter os dados na terça-feira pelo próprio site da bolsa, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos contratos. Pessoal, olha que interessante. Nos contratos futuros, o fluxo foi bem coerente hoje, tanto para o Ibovespa futuro quanto para o dólar futuro. A gente tinha feito mais cedo o nosso boletim e eles já estavam compradores para o Ibovespa futuro em cerca de 70 milhões de reais. A gente fez aqui mais ou menos a hora do nosso boletim. E o Ibovespa já estava subindo em relação ao fechamento de ontem, um pouco mais aí de 150 pontos. Interessante a gente observar que no início do pregão de hoje, a gente teve um fluxo comprador na primeira hora do dia de quase 30 milhões de reais por parte desses investidores, né? E o fluxo chegou a ter uma correção aqui de pouco mais de 700 pontos para o Ibovespa futuro. Depois ele reverteu esse processo e realmente acompanhou o fluxo até o final do pregão de hoje. Na última hora do dia eles venderam aqui um pouco mais de 17 milhões de reais e encerraram o dia de hoje com 62 milhões de reais de fluxo positivo. No dólar, pessoal, eles atuaram na ponta vendedora, revertendo inclusive o quadro comprador que eles tiveram no pregão de ontem, né? Ontem também eles saíram com uma perspectiva de lucro bem interessante para as operações em relação ao preço médio. Vocês podem olhar no nosso boletim geral do dia de ontem e hoje novamente. Então, hoje, enquanto nas 2 primeiras horas a moeda americana estava atuando com 12 pontos de valorização em relação ao fechamento de ontem, eles já estavam na ponta vendedora em pouco mais de 15 milhões de reais. A gente chegou até a comentar isso no nosso boletim, que na hora do nosso boletim eles estavam aí com movimento de quase 22 milhões de reais em vendas e a moeda americana tinha acabado de sofrer aí uma valorização em relação ao fundo que foi formado em base horária às 13 horas, né, em 3.568,5, e a gente estava observando que caso esse fluxo ele tivesse continuidade na ponta vendedora, poderia fazer uma pressão de venda através da moeda americana no pregão de hoje. E foi o que ocorreu na última hora do pregão. A moeda americana ficou aí praticamente estável, né, nas 3 horas seguintes, e na última hora do pregão a gente teve aí um
um recuo maior da moeda americana, e eles também chegaram a vender e terminaram o dia com pouco mais de 31 milhões de reais em vendas. Hoje foi expressivo o volume financeiro de lucro por parte desses investidores na nossa bolsa. Eles ficaram com preço médio de 3.608 e a cotação terminou em 3.577, ou seja, 31 pontos de lucro para cada contrato do dólar futuro que eles conseguiram oferir hoje. Como eles chegaram a atuar na ponta de venda em 8.924 contratos, isso deu um volume financeiro de pouco mais de 13 milhões e 800 mil reais para o dólar futuro no pregão de hoje. Vamos dar uma olhada agora nos ativos novamente. Passado o susto, né, em relação a essas vendas do leilão de fechamento do dia de hoje, a gente percebeu que o volume total dos ativos que eles terminaram com saldo positivo hoje não chegou nem a 10, pessoal. Tá vendo? A gente teve 9 ativos com maior volume comprador no pregão de hoje. A gente não chegou nem a 10, porque esse volume vendedor do leilão de fechamento realmente refletiu nas ações que fazem parte da nossa bolsa. A gente não chegou nem a completar os 10 ativos com maior fluxo comprador por parte deles no Ibovespa, totalizando pouco mais de 42 milhões de reais e uma valorização média desses ativos 1,64%, que proporcionou aqui praticamente aí 700 mil reais de lucro. Na ponta vendedora, totalizaram 622 milhões de reais dos 10 ativos mais vendedores. A gente não está tocando em todos os ativos. Dos 10 ativos mais vendedores no pregão de hoje, teve esse montante. E os ativos tiveram uma valorização média de 1,29 e eles tiveram aí um prejuízo de pouco mais de 8 milhões de reais para as operações no mercado à vista. Só relembrando, as operações que eles fazem não só são operações de day trade, eles fazem operações também de swing trade. E também podem estar realizando, como a gente já percebeu, posições de compras durante todo o mês de março, que eles tiveram compradores e com volume bem expressivo para as ações do nosso mercado à vista, conforme a gente já comentou, que já tem disponível aí para vocês consultar no próprio site da bolsa. É claro que a gente faz esse cálculo justamente para a gente ter uma pressão de compra e de venda por parte desses investidores. Caso a gente queira considerar esse valor, eles tomaram um prejuízo aqui de pouco mais de 7 milhões e 400, né, para o mercado à vista, mas no mercado futuro, só as operações do dólar futuro que eles tiveram hoje, eles tiveram um lucro de pouco mais de 13 milhões e 800 mil reais, e no Ibovespa futuro aí mais 200 mil reais, totalizando no mercado futuro um volume de lucro em relação à posição média dos preços nos contratos em relação ao fechamento, pouco mais de 14 milhões de reais. Então, se a gente fosse fazer o mata-mata, eles tiveram aí, saíram no dia com quase aí 7 milhões de reais de lucro na nossa bolsa. Mesmo com esse volume vendedor expressivo no final do pregão de hoje, eles mataram isso com a posição compradora que eles tiveram no dólar futuro. Ok, pessoal? Então era isso. Eu desejo a todos aí um bom final de semana. Um grande abraço. Divulguem o nosso canal. Ajudem as pessoas que você conhece a conhecer o comportamento do fluxo estrangeiro na nossa bolsa. A gente analisa as corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado e é bem coerente em relação ao fluxo oficial divulgado pelo site da própria bolsa. E até o nosso próximo boletim. Um grande abraço, pessoal!